Olá, hoje gostaria de conversar um pouco com você a respeito do Salmo de número 115. É um salmo anônimo, mas ele nos fala que nós temos que dar honras e glórias somente ao verdadeiro Deus, o soberano Senhor Jeová. O versículo 1 nos diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Diz assim o versículo 1. Depois também esse salmo ele vai nos ensinar que onde está o Deus verdadeiro e o que é que ele pode. Então há uma interrogação, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Era como se as outras nações estivessem debochando possivelmente do verdadeiro Deus devido a algum problema adverso que estivesse acontecendo. Isso é uma pergunta que está no versículo 2, mas no versículo 3 o salmista responde: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ou seja, o verdadeiro Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Mas aí o salmista, ele faz uma descrição de como são ou como eram os deuses das nações. Dos versículos 4 a 8, nós encontramos o seguinte: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E o versículo 8 ele arremata dizendo: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Versículos do 9 ao 11 vai nos falar que a confiança do povo de Deus está no Deus verdadeiro. Versículo 9 ao 11. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que o temem, confiam no Senhor os que o temem, o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. O povo de Israel tinha em Deus a sua confiança, mas hoje o que nós falamos aqui é que existe não o Israel como nação, o Israel chamado carnal, a nação de Israel, mas é o Israel espiritual, o Israel de Deus, formado por todos aqueles que acreditam no resgate feito pelo nosso Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Israel espiritual. E também diz que esse salmo nos diz que é um Deus que tem poder para abençoar o seu povo. Dos versículos 12 ao 15, nós encontramos assim: de nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. E versículo 16 nos diz que a morada de Deus é nos céus e aqui a morada dos homens é na terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Versículos 17 e 18 nos mostram quem é que louva o verdadeiro Deus. Diz assim o versículo 17: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Esses mortos aqui são aqueles mortos fisicamente, mas são também aqueles que são mortos espiritualmente, que não dão ouvidos a nada que se considera a respeito do Deus verdadeiro, então estão espiritualmente mortos. Estes não louvam ao Senhor, nem tampouco aqueles que descem à sepultura.
Mas o versículo 18 diz: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Aqui está o povo de Deus mais uma vez, e pela sua fé no Deus Todo-Poderoso, eles realmente bendizem o nome do Senhor todos os dias. Que o soberano Senhor Jeová nos ajude a compreender um pouco mais da sua palavra, e que nesse dia de hoje Ele nos conceda um bom e abençoado dia na sua presença, pelos méritos daquele que por nós morreu, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.